Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui com vocês analisando a obra de William Russo, Composing Music. Certo? Então nós paramos na página 140, no meio do capítulo 12, referente à imitação. Vamos lá. O subtítulo é o seguinte: Assumindo riscos com a imitação. A escala pentatônica, como outras células usadas nesse capítulo, é relativamente livre de tensões verticais, como você já deve saber muito bem. Na célula mostrada no exemplo H, a seguir, por outro lado, as tensões verticais estão bem presentes. Ok? Podemos então pular para o exercício 6. Vamos lá. Rotule todas as relações intervalares do exemplo H. Primeira nota para a segunda nota, primeira para a terceira e por aí vai. Use o espaço abaixo. Aí uma nota explicativa sobre o exemplo I. Apesar do grande número de intervalos dissonantes na célula do exemplo H, é, todavia, uma fonte abundante de figuras que têm relação contrapontal viável, assim como no exemplo I. Veja aqui. Vamos para o exercício 7, então. Exercício 7. Construa duas figurações de célula do exemplo H que se encaixem uma na outra em um contraponto de duas partes, 1 a 1 ou 2 a 1, sem acordes. Veja o capítulo 10, exercício 4, no qual o contraponto entre duas escalas diferentes é discutido. Ok? Então, para explicar o exemplo J, ele diz: também é possível estabelecer um bom contraponto, de acordo com as regras do capítulo 10, entre duas células diferentes. Essas duas células, no exemplo J, dividem uma mesma tonalidade, Sol. Então, vemos aqui o exemplo J. O exemplo K mostra duas figurações derivadas de duas células do exemplo J, que seguem as regras de contraponto de duas partes. Esse exemplo é regrado pelo 1 a 1, exceto por duas passagens que são 2 a 2, marcados com asterisco. Então vamos ver aqui o exemplo K, certo? Perceba que o primeiro intervalo forma uma sexta menor enarmonicamente, o que é permitido no contraponto baseado em células e fileiras, mas deve ser evitado em qualquer outro lugar. Aí podemos ver o exercício 8. Esse exercício diz o seguinte: número 1. Compõe uma pequena peça baseada nos princípios da imitação para dois instrumentos disponíveis. Use apenas duas figurações do exemplo K, cada qual deve ser transposta para outra oitava, como um todo, não em partes. Use um papel separado. Número 2. Você pode usar uma porção palpável de uma das figurações por si própria ou com a porção correspondente da outra figuração. Número 3. Dê a cada instrumento zona de conforto e use com frequência pausas de semibreve. Número 4. Você não deve usar compassos livres no final dessa peça. Número 5. Rotule cada figuração quando aparecerem. E número 6. Regras gerais. Então, muito bem. Esse foi o nosso capítulo 12 e agora vamos iniciar o nosso capítulo 13 do livro, que diz respeito a palavras e música. Esse capítulo vai tratar muito sobre a música popular. Vamos fazer uma introdução nesse vídeo e continuamos no próximo. Então vamos começar com o primeiro subtítulo, a premissa. Esse capítulo trata da relação entre palavras e música. Utilizando apenas os materiais disponíveis para você neste livro, eu, William Russo, devo tentar mostrá-lo como juntar palavras e música e como começar uma canção. Eu baseei os procedimentos delineados aqui nas músicas e áreas de Mozart, Schubert, Verdi, entre outros mestres clássicos, também de George Gershwin, Richard Rodgers e Cole Porter, entre outros mestres populares, com uma exceção que é o melisma, utilizado pelos mestres clássicos. Melisma é o uso de mais de uma nota para uma sílaba. Por favor, cante todos os exemplos desse capítulo, certo? Então vamos aqui para o exemplo A. Melisma é usado com muita frequência na música clássica. Além de mostrar a beleza da voz humana, permite ao compositor regularizar linhas que estão irregulares. Por exemplo, se a primeira linha tem 4 sílabas e a segunda tem 3, o compositor é capaz de usar o mesmo motivo de 4 notas para ambas as linhas, escrevendo 2 notas para uma sílaba na segunda linha, como podemos ver aqui no exemplo B, certo? No entanto, eu sinto que o melisma atrapalha o entendimento das palavras e produz saídas fáceis do problema que você deve aprender a resolver sem o seu uso. Então eu excluí todos os melismas do livro, eu, William Russo, claro. Aí vamos para o segundo subtítulo desse capítulo, texto e letras. O nome usual para o jogo de palavras na música é texto. Na música popular, as palavras de uma canção são chamadas de letra. Como regra geral, na música clássica o texto é escrito antes da música.
No popular, a música geralmente vem primeiro. Ao ensinar este conhecimento, é mais prático se a letra vier primeiro, e portanto esse é o approach que usaremos. Antes de irmos mais longe, eu quero delinear algumas diferenças importantes entre letra e poesia, especialmente o tipo de letra vista no trabalho de Gershwin e outros compositores populares. A lista a seguir deve ajudar você a entender essas diferenças. Então a lista a seguir, na coluna da esquerda, começa com palavras cantadas, e na coluna da direita ela tem poesia, especialmente do século XX. Então aí ele está usando as colunas para dar diferenças entre a poesia e a música cantada, certo? Aqui no exemplo C, existe um parágrafo explicativo que é o seguinte. Em uma letra de canções são feitas para serem executadas. Diz o seguinte. Em suma, letras de canções são feitas para serem executadas e escutadas sem tempo para reflexão na complexidade dos versos. Para que fique claro, aqui estão dois exemplos escritos pelo meu colaborador. Em suma, letras de canções são feitas para serem escutadas e Em suma, letras de canções são feitas para serem escutadas e executadas, sem tempo para reflexão na complexidade dos versos. Para que fique claro, aqui estão dois exemplos escritos pelo meu colaborador de longa data, John Swan. O primeiro é um exemplo de letras feitas para serem cantadas, como podemos ver aqui no exemplo C. E aqui está o primeiro stanza do poema. Stanza para poema é a mesma coisa que verso. Então, o primeiro stanza do poema Conjuring Blues in the Surf at Nantucket por John Swan. Esse é o nome do poema, certo? Como podemos aqui ver no exemplo D. O seu trabalho como compositor é encontrar a melodia e a harmonia que refletem o significado de uma letra e ao mesmo tempo deixam um significado claro para o ouvinte. Embora você possa estar tentando delinear uma palavra não importante ou distorcer o significado pelo bem da boa melodia, você deve resistir a essa vontade e encontrar uma boa melodia que funcione com a letra. Certo? Então no próximo vídeo nós vamos começar aqui com o subtítulo A Rítmica das Palavras, que está no capítulo 13, Música e Letra. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!